Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Boalho, Dev Multitask, e eu vim falar para você, dar um resuminho dessa entrevista que você vai assistir daqui a pouco, tá? Ficou muito da hora, tá? Eu consegui, fiz a review, né, do livro lá do Maurício Anishi, e aí depois ele veio trocar ideias sobre o vídeo, sobre umas dúvidas aí que eu tinha, né? Então, gente, eu falei com ele de vários assuntos, tá? Então a gente falou da história, assim, um pouquinho do livro, né? Então fala rapidinho o que você precisa saber, né? Qual o pré-requisito que você tem para ler esse livro, né? Aquela dúvida que o desenvolvedor tem, então, por exemplo, qual é o tempo ideal para rodar sua suite de testes, né? A gente falou também do Mockito ali, que ele é um herói, um vilão, né? Todo mundo xinga ele, mas ele também ajuda bastante, né? E teve também, é claro, as dicas culturais também, ficou bem legal essa parte, né? E tem spoiler aí de novidades do livro novo, tá? Então, assiste aí a entrevista, ficou bem legal. Bom, então, olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal aqui da Multitask. Eu sou Fernando Boalho e hoje eu estou com um convidado aí muito especial, né? Recentemente eu fiz um vídeo aí sobre a review, né, do livro, né, o Effective Software Testing, né, do Maurício Anishi. E para nossa sorte, né, eu ainda fiquei aqui com umas perguntinhas aí sobre o livro e ele aceitou o convite aqui, né, de falar aqui com a gente, né, discutir um pouquinho sobre essa parte de teste, né, que é uma parte bem legal aí do desenvolvimento em geral, né. Então, primeiro eu vou começar aqui agradecendo aí o Anish, eu deixar um pouquinho ele se apresentar, né, para quem ainda não conhece ele. Fechou. Boalho, obrigado pelo convite. Meu nome é Maurício, eu trabalho como desenvolvedor há 20 anos e pouquinho. A minha carreira sempre foi um misto de indústria e academia, né? Sempre trabalhei como desenvolvedor, acabei fazendo mestrado e doutorado, fui para a academia full time, né? Passei 5 anos dedicados só à pesquisa e agora 5 anos de novo de volta aí à vida da indústria, né? Então eu gosto dos dois e acabei escrevendo esse livro de testes que você fez aquela revisão. Muito obrigado, aliás, pelo excelente vídeo ali, divulgando meu livro, que foi meio que a consequência ali do curso de testes que eu estava ministrando na universidade, lá da Holanda, na Universidade de Delft, né? Então esse sou eu. Legal, né? Interessante, né, que assim a gente tem um treinamento, né, e depois ele acaba dando origem a uma coisa maior, né? Eu lembro, por exemplo, que eu também tive a sorte de, de conhecer o Paulo Silveira, né, no começo da carreira dele, né? Então ele montou lá aquela apostila de Java que ele dava aula no curso de verão, né, lá da USP. Aí isso aí acabou sendo um caminho inicial, né, ali para a parte de treinamento ali da Kaelon, que hoje é a Lura, né? Então é legal, né, como essas coisas acabam crescendo depois, né? Total, e para mim, acho que a grande motivação na época foi o Corona, porque eu já estava ministrando esse curso lá, e eu tinha slides, eu tinha notas de aula, e quando o Corona veio, e a gente mudou tudo, né, naqueles 2 anos, Uhum. uma das notícias muito fortes na época para mim lá dentro da universidade foi que os alunos, né, os alunos internacionais em particular, estavam morando em cubículos de 10, 15, 20 metros quadrados. Aí eu falei, puxa, mas essa pessoa não vai conseguir acompanhar a minha aula, né? Ela não vai a cabeça dela não vai estar no lugar certo. Então eu preciso achar maneiras para que ela aprenda, mesmo sem ter que forçar ela a ir para a aula. E aí eu falei, pô, vou pegar minhas notas de aula, vou pôr um carinho nelas e vou abrir essas notas online. Contanto que a primeira versão desse livro era aberta. Ela estava num site na internet. E aí no primeiro ano do Corona a galera gostou. No segundo ano melhorou, aí um monte de aluno começou a mandar pull request para as notas de aula e tudo mais. E em algum momento rolou a conversa com a Manning para transformar num livro. E aí eu gastei mais um ano, né, refinando, mas a origem foi que nasceu por causa do Corona e eu queria que os alunos tivessem uma maneira, né, assíncrona de estudar. Então, você vê, né, como as coisas elas acontecem sem que você planeje muito, né? Legal, né? Muito bom. É bom que pelo menos o resultado a gente sabe que foi bem positivo. E você deve ter visto lá, né, no post que eu coloquei, que muita gente ali elogiando, né? Gente comentando que
a gente adota também aqui, como na nossa faculdade, né? O Otávio, né, que tá lá em, Otávio Santana tá lá em Portugal, ele também comentou que ele passa, né, como obrigatório lá para o pessoal que trabalha com ele, né? Então você vê que cresceu bastante, né? Então já que já vou começando aqui umas perguntinhas, né, que eu preparei. Então assim, já que a gente está falando desse livro, o que você acha que seria o pré-requisito, né? Se alguém que quer começar, será que ele precisa ou ela precisa para ler esse livro? Seria um pré-requisito que você considera importante? Acho que o pré-requisito é saber programar. Né? Isso vem, de novo, da origem do livro, porque o meu curso de testes, ele era para o aluno do primeiro ano de graduação, no fim do ano. Né? Ele era no 4º trimestre do primeiro ano. Então, o que o aluno sabia? Programar, sabia estrutura de dados, sabia o básicozinho ali de, talvez, desenvolvimento web e tal. Né? Então, o livro nasceu para ser para alguém que está realmente começando na carreira. Só que eu tentei também colocar ali dicas úteis para quem também já é nível médio, nível sênior, né? Então, mais para o fim do livro, onde eu faço discussões como design para testabilidade, ou até mesmo na primeira parte do livro, onde eu foco mais na técnicas de teste, onde eu falo de testes baseados em propriedades, que já é um assunto um pouquinho mais avançado. Então, eu tentei misturar um pouquinho e ir colocando aí no livro de maneira com que até quem está começando na área consiga entender. Então, acho que não tem muita barreira ali, a não ser entender um pouquinho de programar já. Entendi. Né? E agora sim, vou puxar a sardinha mais pro meu lado, né? Que é a parte de Java. Eu sei que esse livro também você usa Java, mas ele pode ser estendido assim, né? Para qualquer linguagem, porque tem muito conceito lá, né? Mais ou menos que segue a pegada lá, né? Do Dev Eficiente também, que ele dá uns exemplos em Java, mas se aplica para praticamente qualquer linguagem, né? E assim, aí a minha pergunta, assim, já que a gente está falando de testes, né, as ferramentas de build que a gente trabalha ali hoje, né, pelo menos mais famosa é o Maven e o Gradle, né? Aí, assim, não pensando no resto, né, assim, porque existe muito essa briga, entre aspas, entre os dois, né, que o repositório principal fica em uma, aí o outro, o Gradle, por exemplo, ele é mais usado para o mobile, né? Mas, assim, olhando só a parte de testes, você acha que algum é melhor, é pior ou tanto faz? O que você acha? Legal. Só antes de responder a pergunta, deixa eu fazer um comentário da primeira parte, porque se eu me lembro bem, né, Fernando, essa foi a crítica que você acabou fazendo ali no vídeo sobre o meu livro, né, que ele é muito focado em Java. E sabe que quando eu escrevi o livro, eu pensei muito sobre isso, né, isso foi até um comentário na época da Manning e tudo mais, que quando eu escrevi o livro, a minha ideia era fazer diferente dos livros de testes que tem por aí, que são absurdamente genéricos, né, então você lê, e para uma pessoa que está começando é difícil transformar aquela teoria na prática. E eu falei, eu quero que o meu livro tenha muito exemplo de código, e eu escolhi linguagem Java para isso. Porque eu precisava escolher uma linguagem concreta, e Java também é a minha linguagem que eu domino mais e tudo mais. Então, de certa forma, o livro tem uma cara muito javeira, né? Por exemplo, no capítulo de mock, você vê que talvez se eu tivesse escrito com Python, as dicas de como mocar, etc e tal, pudessem ter sido um pouquinho diferentes. Então, tem sim na minha cabeça sempre uma thread rolando, né? Na versão 2 do livro, será que eu consigo fazer ela ser ainda mais genérica? Né? Porque eu já recebi e-mail mesmo de pessoa falando, mas eu trabalho com Python, eu trabalho com Ruby, para mim não está tão fácil levar do Java para minha linguagem. Porque, né, querendo ou não, né, tem sempre a dificuldade para quem está começando, né, de fazer essa tradução aí. Então, é sempre e eu tenho um plano aí de escrever um segundo livro, né, baseado nas melhorias que eu acabei ouvindo ao longo dos anos, feedback da galera, e tá na minha dúvida, será que eu faço em Java igual o primeiro? Será que eu faço sem código nenhum? Se eu faço em pseudocódigo? Não sei ainda, né? Vou chegar lá. Sobre a ferramenta de build em relação a testes, eu acho que ela não deveria importar tanto quando se trata de criar bons casos de teste, né? Então, o meu livro eu tenho que deixar muito claro ali a diferença entre escrever casos de teste procurando por bug, né? O chapeuzinho do tester ali, eu quero quebrar o meu programa, versus todo o resto ali, que é usar o teste para você aprender mais sobre o que você está criando, né? E também, né, não entrou no meu livro, mas tem nas minhas talks agora, teste com a perspectiva do gerente, né? Como que você lidera uma equipe que tem que focar em qualidade. Então, se eu pensar no primeiro, ele comentei, a ferramenta de build não deveria
te influenciar muito na qualidade do teste que você escreve, né? Eu acho que a ferramenta de build, ela passa a ser importante na escala. Na hora que você tem centenas de milhares de testes, aí vai ser o momento onde você vai ter que pegar uma equipe sua aí e começar a trabalhar para ver como que você pode otimizar, por exemplo, a execução desses testes, como que você pode usar a ferramenta de build para, de repente, começar a detectar, por exemplo, que uma vez a cada 200 builds na integração contínua esse teste é flake. Né? Eu acho que a ferramenta de build, ela entra nesse jogo quando você está numa escala muito grande. Numa escala menor, você está ali na casa de algumas milhares de testes de unidade e tudo mais. Eu acho que a ferramenta de build vai ser mais questão de gosto do que vai fazer alguma diferença em si, tanto na qualidade dos testes quanto na execução desses testes. Legal. E aí, juntando também, já puxando aqui outra pergunta, quanto você acha que é um tempo máximo aceitável para rodar localmente, assim, seria essa suíte de testes? Zero. Zero. Né? O ideal é zero, certo? Vamos falar do mundo ideal aqui. O ideal é que o teste leve nada para rodar, né? A gente sabe que, infelizmente, é impossível. Né? Infelizmente é impossível. Então, o que você tem que fazer? Tem que tentar chegar o mais perto desse número menor possível. Né? Porque é um teste que roda rápido, você vai rodar ele várias vezes, né? Ele não vai te atrapalhar, você não vai ter aquela sensação de vou apertar um botão e vou tomar um café, que isso, querendo ou não, quebra o teu fluxo. Então, eu até comento muito nas minhas palestras mais recentes, né, que acho que um trabalho de um líder técnico que quer ajudar o time a ser mais produtivo na hora de escrever o teste é prestar atenção nesse tipo de detalhe. O que faz o seu teste devagar? Por que seu teste está levando 5 ou 6 segundos para rodar? E identificar e ver se você tem uma maneira técnica de diminuir esse gargalo, esse custo. E você não vai conseguir fugir disso na longa escala. Né? Então, na hora que você começar a ter dezenas de milhares de testes, você vai ter testes que naturalmente vão ficar mais devagar por decisões que você tomou no passado que pareciam ideais, mas que, né, ao longo do tempo começaram a apodrecer. E aí você vai ter que pôr energia, vai ter que gastar tempo ali codando para diminuir o tempo que esse teste roda. Vai ter teste que não vai ter jeito, ele vai ser caro para rodar. Então você quer rodar teste end-to-end, que vai bater em todos os teus serviços, etc. e tal, esses vão ser caros. Você pode melhorar? Pode. Mas você já sabe que eles são caros de natureza. Né? Então, você começa a adotar também técnicas do tipo, olha, esses são os testes que eu rodo na minha máquina, né? Então, teste de unidade, teste de componente, né? Talvez você consiga fazer um teste de componentes, vamos falar do mundo Java, né? Spring Boot, que bate no banco de dados, esse teste ainda assim é absurdamente rápido. E aí, os seus testes end-to-end, você começa a rodar mais na sua integração contínua, por exemplo, do que na máquina do dev. Então, você começa a brincar um pouquinho com isso, né? Otimizei o máximo que eu posso. Os que eu não consegui otimizar, eu vou também fazer uso da minha integração contínua, né, de fazer uso de máquinas, né, fora do dev, do laptop do dev para rodar esses testes. Mas acho que assim, o objetivo tem que ser custar zero. Né, e você vai trabalhando para chegar lá, você nunca vai conseguir chegar no zero, mas tem que estar na tua cabeça, entendeu? Mas você não chega a ter um máximo, assim, que você acha que não, passou daqui, que você fala assim, tá bom, zero não dá, mas demorou, eu tenho 1000 testes, demorou 2 minutos. Aí, assim, que número que seria assim, tá bom, isso é ok, e o outro falou assim, não, agora não dá, a gente tem que rever para tentar diminuir mais. Boa. Eu não tenho um número mágico, porque acho que é sempre muito contextual, mas se eu pensar no dev codando aqui no laptop, eu acho que o que ajuda muito também é um pouquinho de modularização e bom design, né? Porque, por exemplo, você vai implementar uma funcionalidade, essa funcionalidade vai tocar 2 ou 3 módulos. Nesses 2 ou 3 módulos, você vai ter algumas centenas de testes. Você vai rodar na sua máquina, ele vai levar, sei lá, 20, 30, 40 segundos, parece ok, bola para frente. Né? 40 segundos é bom, não é zero, igual eu falei, mas também não te mata você botar para rodar 40 segundos de vez em quando. Né? Então, acho que você consegue reduzir muito esse custo com um pouquinho mais de modularização também. Né? Num repositório que não está muito modularizado, às vezes você muda um arquivinho Java, você tem que rodar 20 mil testes, e aí vai levar alguns minutos, não tem jeito, né? Mesmo que você esmiúce os seus testes. Então, acho que assim, se chegou num momento onde você está se questionando, será que consigo rodar mais rápido na minha máquina de dev? Acho que uma thread que tem que abrir na tua mente aí será que a minha modularização não está muito boa? A minha ferramenta de build está trigando 20 mil testes para 2 arquivos que mudaram. Então,
acho que você começa a contornar isso de várias maneiras diferentes. Agora sim, né? Você tem um teste que você quis que ele seja um teste de unidade, um teste de componente. Esse cara tá rodando, acho que um teste de unidade de componente, cara, tem que rodar aí na faixa dos milissegundos, né? Subsegundo. A não ser que você tenha uma razão muito boa para isso, né? Seria mais ou menos assim que eu raciocínio, sabe? Entendi. Tá, e aquela feature, agora eu vou falar uma coisa bem específica, né, do Spring Boot, né, que ele roda essas... ele simula o banco de dados, né, então assim, ao invés de você mocar, por exemplo, uma query ou um resultado de uma query, você pode usar o repository mesmo do Spring Boot, ele grava lá com uma H2, lá no H2 memória. Aí é uma feature assim que eu gosto bastante, assim, o que você acha? Massa. Sabe que esse é um ponto que eu acho que na versão 2 do meu livro vai ficar mais claro, né? No meu capítulo de mocks, eu quis focar no código, né? E querendo ou não, você escreve muito código, aí acho que as pessoas acabaram entendendo que tem que usar mock mais do que a mensagem teórica ali do livro passa, né? A mensagem que eu quis deixar claro ali é que você tem que mocar meio que só quando você não tem uma outra saída, né? Quando o custo de não mocar é muito alto. Esse custo de não mocar ele geralmente é alto quando você precisa sair da fronteira ali do seu sistema, né? Você precisa, por exemplo, fazer uma chamada para um outro serviço, você precisa fazer uma chamada, alguma coisa no seu cloud, etc. e tal. Banco de dados, filas, essas coisas também tinham um custo há 10 anos atrás, né? Você botar a tua integração contínua para rodar também com banco de dados limpo, para não causar, né, um teste que seja flake, também subir um RabbitMQ para ter uma fila, tinha um custo muito chato, né, há 10 anos atrás. Hoje, as ferramentas simplificaram muito isso, né? No mundo Java, você tem, por exemplo, um teste container, se você quiser, né, subir um banco de dados do zero, uma fila do zero, ou mesmo configurar o teu container para subir com um Bunny, um RabbitMQ, com um Docker, também é muito trivial para você fazer isso na sua integração contínua. Então a gente resolveu esse problema do ponto de vista ferramental, né? O banco de dados em memória, para mim, eu achava ele maravilhoso nesse mundo onde subir um Postgres, subir um MySQL era absurdamente caro, né? Se era muito caro subir um Postgres, qual era a tua opção? Mocar 100%. Mocar 100% não é legal, por quê? Porque você tem consulta SQL e você quer testar também as suas SQLs para saber que elas funcionam. O banco de dados em memória era um meio termo ali, onde ele exercitava a tua SQL, né, a um custo muito mais barato do que o teu Postgres. Hoje, se você tem a chance, eu prefiro muito mais, por exemplo, subir um Postgres e rodar o meu teste contra um Postgres de verdade, do que rodar com o banco de dados em memória. Por quê? Porque eu estou batendo agora de verdade, no banco de verdade. No banco que eu vou estar usando em produção, e o teste, quanto mais perto de produção, melhor. Existem casos onde ainda o banco de dados em memória faz sentido? Tem. Eu estava conversando com uma empresa esses dias, o banco de produção é um Oracle absurdamente caro, eles não têm licença para rodar esse banco local, eles não têm licença para rodar o banco na integração contínua, então vai para um HSQLDB, para um banco em memória, porque é o meio termo, né? Mas se você tem essa liberdade, essa possibilidade, eu iria já para um banco real mesmo. Eu tenho hoje tudo em HSQL, eu preciso amanhã começar uma refatoração e mudar tudo? Não. O HSQL está te ajudando bem, ele está te dando feedback em 99% das tuas consultas SQL, o comportamento é muito parecido. O HSQLDB também evoluiu, a diferença dele para um banco normal também está muito menor. Então acho que está tudo bem, não precisa jogar fora o que tem, mas se tem ali, está no Greenfield e tem a chance de fazer do zero, a minha opção é sempre pelo mais perto possível de produção. Entendi. E aí, já que você tocou no ponto do Mockito, tinha uma pergunta aqui lá no capítulo 6, né, que você explica lá o Mockito, fala dos conceitos básicos, aplicações. Mas o que eu percebo até quando eu ia procurar na internet, né, eu enfrentava algum problema lá com o Mockito, que não é muito popular, né? Muita gente não gosta, eu também não sou muito fã dele. Mas aí eu quero saber se você... Como que você vê isso? Por que você acha que talvez ele seja um pouco impopular porque as pessoas não usam direito? Qual é a sua opinião disso? Eu acho que o Mockito, ele realmente é ruim, mas ele só é melhor do que todos os outros. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente pensar no mundo Java,
da época do JMock. O JMock era muito mais verboso que o Mockito. Né? Acho que Mock, de certa maneira, ele é trabalhoso, né? Agora me veio a cabeça, né? Eu tô codando muito em Go ultimamente, né? Usando o framework de Mock criado pela Google. Cara, a hora que você usar esse e voltar para o Mockito, você vai dar graças a Deus que você voltou para o Mockito, entendeu? Acho que podia ser muito pior, com certeza. Acho que o ponto é que Mock é um pé no saco de maneira geral, né? Porque você está querendo ou não entrando no detalhe de implementação. O método que eu quero testar, chama esse outro método passando esses valores e retorna isso. E essa é uma classe um pouco mais complexa, você é obrigado a mocar muito mais, e você está muito mais expectativa nesses mocks. Então, acho que assim, a solução para você parar de reclamar do Mockito é mocar menos. Né, e deixar mock para realmente onde precisa. Se você está mocando só o que precisa, a ferramenta não vai te atrapalhar, porque você não vai precisar usar muito ela de qualquer forma, entendeu? Vai ser, eu vou mocar um objetinho aqui, um métodozinho aqui, só. Não aqueles 10 mocks. E aí o Mockito começa a doer, com certeza. Certo, inclusive você até comentou, né? Se você tem uma chamada externa que é muito custosa tal, aí o Mosquito é um preço baixo, né? Para você pagar por... Exato. Esse para mim é meio que uma das minhas regras, né? O que é um mock sem pensar duas vezes? Chamada para serviço externo. Né? No meu loop de dev aqui, eu quero escrever um monte de testes que rodam rápidos, que rodam na minha máquina, que não dependem de ninguém. Então, uma chamada para um serviço externo, mock. Né? E aí depois a gente pode até falar disso se você quiser, a gente tem que entrar nessa discussão de teste de contrato, né, para garantir que se o serviço B mudou, o teu serviço A não quebra e tudo mais, mas no teu loop de dev ali, né, você codando no domínio que você entende, moca a chamada para o serviço de fora, sem pensar muito, sabe? De novo, a parte disso, não mocaria banco, não mocaria acesso a ler um arquivo, por exemplo. Fila, para ser honesto, eu tenho mocado bastante, nos últimos projetos que eu trabalhei, mesmo com a facilidade de teste de container e tudo mais, mocar fila me parece bem ok, porque geralmente como que você abstrai a fila? Enfia na fila e da fila, certo? A abstração é muito simples, né? Então não vejo muita vantagem de executar o comportamento concreto, eu prefiro simplificar minha vida e ter um mockzinho simples ali. Às vezes não é nem mock com Mockito, mesmo um fake, né? Uma classe que simula uma fila em memória, por exemplo, é suficiente ali para simplificar o teu setup. De resto, tenta mocar o menos possível. Certo. E, bom, aí no capítulo 7, você fala um pouquinho das estruturas de testes, né? Que de separar o domain, infra, né? Aí, se você pudesse comentar um pouquinho os benefícios, né, de você ter essa divisão, que a maioria dos projetos, pelo menos que eu trabalhei, que eu já olhei, faz tudo junto, né? Então... Boa. Eu acho que assim, tem 1 milhão de técnicas para você tentar desenhar um sistema mais testável e na maioria delas você vai aprender na prática, né? Você vai ver uma decisão de design que você tomou, que parecia ótima, quando você foi tentar testar, tudo ficou mais difícil. Mas acho que uma que é batata, que acho que pode ser regra para a grande maioria dos projetos enterprise por aí, é separar código que acessa a infraestrutura. Então pense naquela tua classe que contém a SQL que vai bater no banco, ou a classe que fala com a AWS para mandar um e-mail, né? Então isso é código de infraestrutura das regras de negócio do teu sistema. E por regra de negócio, entenda, sei lá, você pega uma entidade, você modifica aquela entidade, né? Ou você tem algum orquestrador de um fluxo de negócio um pouquinho mais complicado, né? Uma classe de serviço, sei lá o que e tal. Isso é o que eu estou chamando de classe de domínio. E aí as classes de domínio, elas fazem uso dessas classes de infraestrutura, porque a tua regra de negócio vai precisar pegar um dado do banco, né? Então ela vai depender do teu repositório para pegar o dado do banco, vir, processar e devolver para o banco, por exemplo. Né? Vamos supor que você faz um select, né? Que está encapsulado na classe de infra, no final dessa regra você faz um update, sei lá. Então acho que essa separação faz muito sentido. Por quê? Porque você consegue mocar muito fácil depois essa classe de interface, porque ela tem uma interface muito bem definida, e quando você for testar a tua classe de domínio, você moca essa classe de infraestrutura. E moca se quiser, certo? Por exemplo, o banco de dados que você não quer mocar, você vai subir a implementação concreta daquela classe de infraestrutura e vai bater no seu banco. Então, essa separação, ela vai te ajudar, vai te dar a liberdade de decidir se você quer mocar aquela infraestrutura ou se você não quer mocar aquela infraestrutura. E veja aqui que eu não estou nem entrando naquela discussão lá que é, né, do sexo dos anjos, DDD, e
qual que é a interface que o repositório tem que ter, o repositório tem que ser uma interface, pode ser uma classe concreta. Não estou falando nada de DDD aqui. Estou falando coisa básica de separação de responsabilidades, que põe código de infraestrutura num lado, código de negócio no outro. Né? E, de novo, repetindo para enfatizar que a vantagem disso é que você vai ter a liberdade de escolher se você quer mocar aquela dependência ou se você não quer mocar aquela dependência. Você falou, trabalha em código, já viu código tudo muito junto. Qual que é o problema do código que tem a consulta SQL junto com a regra de negócio? SQL é um exemplo ruim porque eu estou falando aqui que você não quer mocar banco, né? Mas vamos supor código que faz uma chamada para um serviço externo. Então você instancia o teu objeto HTTP dentro da tua classe de negócio, http.faz requisição get para essa URL. Você não consegue mocar, ou mocar vai ser muito complicado. Você escondeu isso numa classe, mocar é usar o mockito, mocar uma chamada de método. Simples assim. Certo. Tá. E agora, assim, caminhando aqui para o final, pensando assim na essência do livro, o que você espera de alguém que, assim, a pessoa terminou de ler o livro, né? O que você espera, assim, que ela consiga assimilar, assim? Boa. Duas coisas, né? Acho que a mensagem do meu livro, que é bem diferente dos outros livros, se você pegar livros de testes escritos por galera da indústria, né? Então, TDD do Kent Beck, Growing Object-Oriented Systems Guided by Tests, do Steve Freeman, Pragmatic JUnit, lá da Pragmatic Programmer e tal, você vê que eles estão usando testes, né, para guiar o desenvolvimento. Eu quero implementar essa funcionalidade, eu vou começar pelo teste, o teste me dá esse feedback, eu melhoro isso, e etc e tal, e tá aqui umas regrinhas para você escrever um pouquinho mais de teste. O meu livro traz a ideia de que teste, ela existe para achar bug. O propósito número 1 da arte de testar software é encontrar bug antes do usuário final. Então, não à toa, o primeiro capítulo do meu livro ali, o segundo, né, depois do primeiro capítulo introdutório ali, é o capítulo onde eu falo de domain testing, que é como você olha para um requisito e você escreve bons testes. E eu gasto lá os 3, 4, 5 primeiros capítulos do livro nisso. Então, acho que trazendo para o dev moderno, é entender que teste é para achar bug. Né? Dito isso, teste também tem todos os outros benefícios que a galera está falando há muito tempo. Te ajuda a desenvolver, te ajuda a refletir sobre o design, etc, etc, etc. E isso também entra no jogo, claro, né? Mas para mim o número 1 do meu livro é isso. São técnicas que um dev normal pode usar para, de maneira sistemática e efetiva, procurar por bugs. Certo. E agora, pensando na adoção desse livro assim, em sala de aula, qual o capítulo que você percebeu que os alunos não tinham mais dificuldade? Boa. Dificuldade, eu acho que era o capítulo de testes baseados em propriedades. Porque não é uma técnica muito natural de se entender, ainda mais para quem está no primeiro ano de faculdade, que era onde eu dava esse curso. Na prova, nos exercícios, eu dava uns exercícios um pouco mais cabeludos, então eu via que as respostas dos alunos variavam muito, tinham muita resposta sem sentido, porque é, sim, uma técnica complicada. Não à toa é um capítulo do livro que até acho que os meus exemplos foram muito pequenos, tão pequenos que não passa o propósito real da técnica. Então, acho que esse era um capítulo que sempre teve muita dificuldade. Acho que hoje, lá na universidade, eu acho que eles até pulam esse capítulo, que no fim era um capítulo difícil de ensinar, difícil de corrigir prova e tudo mais. Então, existe a chance de eu diminuir a importância desse capítulo numa versão 2 do livro. Acho que a indústria também, de certa forma, adotou menos do que se esperava, né? E aí acho que também com a AI trazendo outras perspectivas para a gente, no sentido de ajudar a explorar por casos que você não pensou como ser humano, né? Trouxe uma perspectiva diferente também, então acho que no futuro meu livro, no capítulo novo, vai ter um capítulo de AI, onde acho que Property Based Testing vai ser uma subseção ali dentro. Acho que esse é um. Eu acho que design para testabilidade, que foi o que a gente discutiu aqui um pouquinho nessa conversa, quem está mais começando tem uma dificuldade maior de entender os porquês dessas coisas, né? E por consequência, na hora de implementar, não é tão natural, né? Essas coisas, design para testabilidade fica natural quando você já sofreu muito no mundo real, com um monte de código que você não conseguia testar, e você já tem uma fluência um pouco melhor com padrões de projeto, orientação a objetos e tudo mais.
Fica muito abstrato quando você não tem esse conhecimento. E aí que não está no livro, que eu sempre falei no curso, né? Tem palestra minha sobre isso, que é como que você encaixa isso, teste, num processo de desenvolvimento de software, né? Como se faz o zoom out ali, né? A visão de helicóptero. E você organiza isso dentro de um processo onde você tem muitos times, como era o caso da minha experiência anterior, por exemplo, né? Na fintech lá na Adyen. Também é difícil para a galera entender os desafios do mundo real de se testar sistemas absurdamente complexos. Na hora que você começa a falar de, cara, vamos testar um sistema que é distribuído, né? Como que você faz esses trade-offs, como que você garante qualidade num ambiente tão complexo. Acho que isso ficava um pouco abstrato também. As práticas do começo do livro, né, de domain testing, cobertura de código, mocks, isso era um pouco mais natural até para quem estava começando. Não, porque, não, de novo, não é rocket science que a pessoa fala, né? Como fala, né, não é fazer foguete, né? É mais tranquilo. Então, acho que, né, eu falei no começo que eu quero fazer uma versão nova, justamente por causa desses aprendizados, né? Porque muita universidade adotou, como você mesmo falou, né? Acho que no site tem, sei lá, umas 15. E essa galera foi me mandando feedback, né? Legal. Tá bom. Vamos ver se a versão 2 sai. E a última pergunta aqui, né, que inclusive quando a gente combinou esse bate-papo, eu não sabia que você ia fazer um livro novo, né? Mas tem tudo a ver essa pergunta, que é assim, se você tivesse que escrever hoje, o que você colocaria a mais no livro? Então você já comentou a falar sobre IA, mas tem alguma outra coisa, assim, que você pensa em mudar? Acho que as várias melhorias... Tem várias melhorias nos capítulos que já existem, né, para simplificar a explicação. Tem algumas explicações que eu acho que estão um pouco complicadas demais, ou mesmo reforçar melhor a mensagem no capítulo de mocks, né, que eu acho que eu não deixei de maneira enfática lá a minha visão. Então, com certeza vai ter um capítulo novo sobre inteligência artificial, onde o meu plano não é só focar na LLM, né, mas focar em outras técnicas que já eram famosas antes de LLMs, como fuzzing, algoritmos de busca, né? Para quem estudou AI antes de LLM, né? Tem essa ideia de algoritmos baseados em busca e tudo mais. Então, eu quero explicar um pouquinho disso. Eu quero explicar um pouquinho também, essa vai ser uma ação bem nova, que é como que você trabalha junto com um time para que esse time tenha qualidade como um dos objetivos fortes, né? Como que você convence todo mundo a trabalhar com qualidade em mente? Né? Porque a partir do momento que você vai caminhando mais, você vai aumentando o seu nível de senioridade, você começa a liderar time, e aí você começa a liderar times, e aí você começa a ter reuniões com VPs e tudo mais, para como melhorar a qualidade, você precisa fazer o zoom out, né? Para de ser sobre qual é a melhor maneira de escrever meu teste com JUnity, mas como eu convenço 1000 desenvolvedores a trabalhar com qualidade. Então, acho que isso é uma coisa que falta um pouco na literatura mais formal, e que acho que vai ser a grande contribuição aí dessa versão 2 do livro. Eu não sei ainda se eu vou escrever ele em português, em inglês, eu não sei se ele vai ser publicado pela Manning ou se vai ser self-published. Essas coisas, né, publicado por conta própria, essas coisas estão bem abertas para mim ainda. Mas vai ser acho que o plano vai ser esse que eu acabei de te contar aí. Em primeira mão, hein, não contei isso para ninguém ainda. Oh, legal, hein? Que legal. Porque é interessante, né? Tem essa parte de testes, assim, eu também trabalho bastante com desenvolvimento, assim, você tem alguns desafios que você encontra todo dia, que às vezes você não encontra na literatura, né? Por exemplo, assim, é besta, mas eu aposto que todo desenvolvedor enfrenta, que é a questão do tempo. Que às vezes a gente sabe que a gente gostaria de testar muita coisa, mas nem sempre a gente consegue testar. E às vezes isso cai para o desenvolvedor. Então você fala assim, cara, você tem, sei lá, você tem a sua sprint fechada e você tem um dia, vai 2 dias. Aí um dia você fez a feature, no segundo dia você vai montar o teste. O que você vai testar? Né? O que você pode testar? Pô, você pegou um sistema legado que não tem nada. Será que seria melhor você testar uma outra parte? Então são essas decisões que o desenvolvedor toma, né? E eu acho que não tem, talvez muita, a gente vai meio que pelo bom senso, né? Mas não tem aquela literatura assim que te dá começa por aqui, testa isso, né? Vai muito pelo feeling ou pelo o que fala com o sênior, né? É isso que eu percebo. Algumas semanas atrás eu gastei um tempo com uma liderança de uma empresa,
conversando justamente sobre isso, que essa era a pergunta, né? Mas como a gente não tem tempo, né? Ninguém tem tempo, né, para qualidade. E eu falei, pô, isso a gente tem que trabalhar dos dois ângulos, do ângulo do dev, né, que tá lá embaixo, codando, né, tá ali sofrendo com os desafios técnicos, e o líder, que tá ali sofrendo com, né, qual é o custo desse projeto como um todo, como que eu vendo isso para a diretoria e tudo mais. Acho que dá para... Tem muita discussão legal para ser feita nesses níveis diferentes, né, e uma empresa composta por todas elas, certo? Você tem dev, você tem gerente, você tem diretoria, todas elas têm que entender o que é qualidade de um ponto de vista diferente. Eu acho que ao longo dos anos aí, a minha experiência com isso foi crescendo. A minha experiência na empresa anterior, onde eu liderava um time só de qualidade, né, chamávamos de Testing Enablement, né, um time que ajudava os outros times a criar mais testes. Isso abriu muito a minha mente e eu nunca escrevi muito sobre isso. Então acho que vai ser uma hora, um momento de eu sentar e colocar tudo que eu aprendi no papel. E vai estar nesse livro aí. Poxa, legal. Bom, eu agradeço bastante aí nosso bate-papo, né? E o que eu costumo fazer aqui com o pessoal, né? Antes de terminar, a gente sair um pouco dessa parte técnica, né? Que a gente fala com cabeças aí diferentes, né? E cada um dá uma dica cultural, né? Então, eu peço aí pro Maurício poder passar pra gente, né? Uma dica aí, assim, qualquer estilo, uma banda, né? Que ele gosta, pode ser famoso ou não, né? Aí depois na edição do vídeo eu coloco aí. E indicar também um filme que ele acha que é bem legal, assim, que as pessoas deveriam assistir, e uma série. Legal. Banda. A minha banda favorita, minha banda de infância favorita, andava com camiseta e tudo mais. E, né, tá fazendo show, voltou, então tá mais do que na moda, né? É Oasis. Eu sempre fui muito fã de Oasis desde criança. O primeiro CD que eu comprei quando meu pai me deu minha mesada ali foi um CD do Oasis. Então essa fica a dica da banda. De filme, acho que um filme que não é tão famoso, mas que eu amo, é aquele O Conde de Monte Cristo. Eu acho ele muito legal. Eu não sei porque talvez ele tenha ficado famoso na época, né? Mas não sei. Eu não vejo as pessoas comentarem muito dele, mas eu acho ele fantástico. Eu fiquei na dúvida entre falar ele e o A Espera de um Milagre. Acho que são os dois filmes que eu gosto muito. Talvez porque esses dois eles são baseados em livros, né? Os livros são mais famosos, né? Sabe que eu li o A Espera de um Milagre, né? The Green Mile, né? O nome do livro. Não gostei tanto do livro, acho que eu sou menos fã do Stephen King, né? E o Conde de Monte Cristo eu comprei e não li. Então tá lá grossinho então, original. Não li, tá lá em casa. Mas o filme é lindo. O Green Mile eu li quando ele saiu aqui no Brasil e ele foi lançado em fascículos, né? Não saiu o livro inteiro, ele lançou em fascículos. E eu falei do Stephen King? Oi? Ele é do Stephen King, tá certo? Sim, é do Stephen King. É que eu já gosto, né? Que eu legal. Vi, assim, lá atrás eu vi na década de 80, né? Eu vi o filme lá do Iluminado, achei legal a história. Aí quando eu li... Ah, não, desculpa, não foi o Iluminado, foi o Cemitério Maldito, né? Pet Cemetery. Aí quando eu li o livro, eu falei, nossa, né? O filme foi um resuminho do livro, né? E aí eu comecei, no final eu gosto, né? Stephen King. E dessas adaptações, eu achei que a Green Mile foi a mais fiel, assim. Tinha aqueles personagens ali, parecia que estava lendo o livro ali. Foi muito bem ali. O elenco foi muito bem escolhido. É um filmaço. E qual que é o último? O que tá faltando? Um livro, é isso? Uma série. Uma série? Isso. Deixa eu pensar aqui. Eu sou muito fã de The Office. The Office, mais um? E sabe que, engraçado que um dos meus melhores amigos me recomendou essa série muitos anos atrás. Eu comecei a assistir uns 5 ou 6 primeiros capítulos, não gostei, desencanei. E aí, uns 2 anos atrás, eu falei, não, tem que assistir, porque, cara, não é possível que todo mundo fala que é genial e eu não acho genial. Vou assistir, vou dar uma chance. E aí me apaixonei, assisti inteiro. E adoro. Minha esposa odeia, ela não assistiu nenhum, então eu assisti sozinho a série inteira.
E eu acho sensacional, assim. Então fica aí a dica. E essa eu sei que é aquela série ou que você ama ou você odeia, né? Não tem ninguém no meio termo. Então, mas pra mim é a que me marcou, assim, mais recente. Legal. Tem muita gente que gosta só das primeiras temporadas, né? Aí diz que depois ficou mais chato. Eu também eu gosto bastante da série. Outro dia eu vi, eu vou ver se eu até acho pra colocar aí no vídeo, tinha um mapa dos Estados Unidos e aí cada estado tinha a foto dos seriados que eles mais assistem várias vezes. Aí alguns eram Seinfeld, o The Office era a maioria ali. O Friends também, alguns do The Office. Aí ali eu descobri um outro, que é o Parks and... que é do mesmo produtor do The Office. Ah, que legal. Aí eu comecei a assistir, que é o que eles chamam de... É uma mistura de mock documentário, né? Mockumentary, né? Aham. E é o mesmo estilo do The Office, né? Igualzinho, só que numa repartição pública, né? Que cuida de parques e tal. E claro que são personagens bem diferentes, mas assim, é uma pegada bem parecida, assim. Tem um monte de temporada também. Vou procurar. Vou procurar. Legal. Eu tô assistindo ainda, não terminei. Então cheguei na metade ainda, mas tô gostando. Legal demais. Acho que você vai gostar. Você gosta de Office, você vai. Não é igual, mas é parecido, assim. Você vai ver umas coisas parecidas, você vai Legal. gostar. Bom, então é isso. Agradeço aí novamente. Então, vamos ver, quem sabe aí depois a gente conversa aí, né? Quando você lançar um novo livro, a gente conversa aí, tem um novo bate-papo sobre algum outro assunto. Tá, e aí deixo aí as palavras finais com você, se quiser deixar pro pessoal onde que te acha, para conhecer seu trabalho desse livro, seu trabalho lá no Deficiente. Então fica à Fechou. vontade. Podem me seguir no LinkedIn, me adicionar como colega lá no LinkedIn, eu aceito todo mundo. Eu tô no Twitter também, apesar de no Twitter eu escrever um pouco menos, mas eu retuito muita coisa que eu acho legal. E é também uma outra forma de falar comigo, se me taguear lá, vai apitar no meu celular, então funciona. E tem a comunidade Dev Eficiente, né? Que criada inicialmente pelo Alberto, né? O Alberto Souza idealizou ali o Dev Eficiente. Hoje somos eu, ele e o Rafael Ponte. Nós temos uma pequena comunidade ali, onde né, um monte de curso, um canal no Discord, a gente fica batendo papo sobre tecnologia. E nós três somos diferentes uns dos outros, né? Então acho que é legal porque meio que complementa. Né, as nossas visões ali meio são complementares e a gente está tudo bem quando a gente discorda, né, porque também não dá para concordar em tudo. Então é bem legal e é deveficiente.com. São esses, acho que os 3 canais que eu sou mais ativo na internet. Beleza, ok. Então é isso aí, gente. Obrigado. Então, até a próxima.